sejam nossas primeiras palavras nesta manhã, de alegria, de contentamento, de responsabilidade. Quando nós estamos na prática, no movimento, nós até precisamos falar de fora, né? Mentira de letra. Mas, estou relembrando aqui, que uma vez que eu estive aqui nessa plataforma, foi exatamente no Jubileu de Ouro da Igreja, em agosto, 17 de agosto do ano passado, 2025, a qual eu preguei naquela oportunidade, não sei se lembra, quando aqui estiveram naquela ocasião, sobre o tema A Nobreza do Ouro. A Nobreza do Ouro. Estamos falando lá de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que realmente o ouro, não um ouro assim, né, no seu valor financeiro, econômico, mas a nobreza da igreja, 50 anos, para a igreja estar em união, em amor, em trabalho, em atividade. Vamos deixar isso um pouco lá para trás. Amados, nós queremos também ressaltar aqui nas nossas considerações iniciais, lembrando também de um tema da nossa irmã Sandra. Essa semana, passei a mensagem para ela, e ela então me informou que estava se recuperando, mas um dia antes não estava sentindo bem. Então, devemos também muito pessoas, a irmã Sandra, secretária da igreja, a irmã Baluarte, que é BAB, há muitos anos. Como eu falar em muitos anos, nós também estamos aqui há 21 anos. Em janeiro de 2020, 2005, digo, nós aqui começamos a trabalhar em várias áreas da igreja. Não temos estado com problemas de saúde. Onde alguém da igreja tomou conhecimento, eu fiz a cirurgia da catarata, da vista. Então, tem uma certa dificuldade para a leitura, somente para a leitura próxima, a leitura bem à frente, e aí tem dificuldade. Mas o Senhor tem me abençoado, tem me ajudado, a gente fez alguns exames aí, e estamos aí nessa fase, né? E depois a Bíblia fala que após 70 anos é enfado e cansaço. Não sei se os irmãos estão me ouvindo bem, que a Georgiana me fala em casa que às vezes eu falo baixo. Eu já quero corrigir isso aqui antes da mensagem, para não chegar em casa e nem puxar na orelha, né? Já puxou várias vezes. Mas nós sabemos que o nosso som tem funcionado bem. Queremos agradecer também ao convite, pela escala, e reconhecer o trabalho, as mensagens, as reflexões daqueles que me antecederam aqui, o que vão, na posteriori, assim fazer. Nós vamos à igreja, pela pleia que tem de pastores, de diáconos, de ministros, para que o pastor lançasse mão da prata da casa. Já ouviram falar sobre essa expressão? Da prata da casa. Amados, eu queria também fazer um aviso aqui. Alguns sabem que eu sou responsável pelo plano federal da IBAB. Tá? Não vim aqui para cobrar, não. Eles vão para a vala. Vejo muito com eles nesse sentido. Mas se alguém da igreja ainda não participa do plano federal nacional PAX, ou se alguém da família, um amigo, um vizinho, que queira participar, nos procure, tá? Para nós darmos melhores informações. Nós temos que nos preparar para tudo nessa vida. A única coisa certa na vida é a morte. Então, não está falando. Tem muitos que não gostam de falar sobre isso, não. Então, não tem nenhum preconceito contra isso. Isso alguns irmãos têm, mas eu levo até na brincadeira para que o negócio não fique muito assim, vamos dizer, em relação a preocupações, e eu não quero morrer. Aliás, tem uma pergunta que as pessoas fazem. Você tem medo da morte? Não, não tenho. Mas quer morrer? Não, não quero. É uma pergunta, é uma resposta lógica, incoerente. Mas, amado, vamos em frente, porque hoje o trabalho está sob a nossa responsabilidade, estamos aqui do tudo, nós vamos também
da administração da ceia. Não sei se os irmãos gostam de dados, de informações, mas eu tive me passaram um post e eu trouxe aqui para os irmãos esta manhã. Um post em relação ao mês de fevereiro. Hoje é dia 1, fala 1, certo? Não, dia 1º de fevereiro. O numeral aí fica para trás. Dia 1º de fevereiro. Então, chegou para mim, não sei se alguns não tomaram conhecimento, alguns aí que estão nas redes sociais, as plataformas, gostam de atualizações. Então, eu falei que eu vou levar lá para a igreja, compartilhar esse post. O post diz o seguinte, aluguel, indicador de parabéns. O mês de fevereiro será o último fevereiro que alguém que vive agora verá. Isso porque o mês de fevereiro, deste ano, tem a seguinte característica. Presta bem atenção. Estão notando aí? Você não gosta de anotar? Anota isso. Hein? Acontece apenas uma vez em 823 anos. Este mês de fevereiro tem 4 domingos, 4 segundas-feiras, 4 terças-feiras, 4 quarta-feiras, 4 quinta-feira, 4 sexta-feira e 4 sábados. Mas um desses dias terá duração de 25 horas. Tá bom? Hein? Assim trabalham mais, descansam mais. Trabalho, laboro. Isso é chamado de Miraquém. Depois me corrige uma fora, tá aqui. Depois envie para pelo menos para 5 pessoas. Aqui mais de 5. Então, amado, nós temos que aproveitar. Alguns anos, tem o ano 28 dias, o outro é o ano bissexto, de 29 dias. Tá? A oportunidade é esta. Eu falo para meus filhos, meus netos, aproveite a oportunidade. Porque é como se fosse uma águia, mão, e aí eu vou embora. Toma, não vai se aproveitar mais aquela água. Irmãos, vamos então para a nossa reflexão nesta manhã. 2 de Reis, capítulo 4, versículo de 38 a 41. 2 de Reis, capítulo 4, se não vamos ter a transparência aí, data bênção, vou passar fácil. 2 de Reis, capítulo 4, versículo de 38 a 41. Vamos ter mordomo de tempo e vamos em frente. Diz assim, irmãos, acompanhem a leitura. E voltando Eliseu a Gigal, houve fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse a seu moço, põe a panela grande no lume. Realmente o fogo lá, a fogueira, o fogão, havia fogão naquela época, faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu para apanhar no campo e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa, cheia de comestíveis, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram, dizendo, homem de Deus, a morte na panela, não podemos comer. Versículo 41. Porque ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou-o na panela, e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. A multiforma dos alimentos na panela. A multiforma dos alimentos na panela. 266, primeira e segunda estrofe. 266. Vamos reviver aqui aquele passado das cruzadas que havia no Maracanã, nas igrejas, esse louvor.
Então vamos aqui, os cânticos antigos, né? Da antiga, 266, primeira e segunda estrofe apenas. Depois, mais à frente, cantaremos a terceira e a quarta. Ministro Dalton, na regência. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue me dor, verteste pelo pecador, ó Salvador, me achei a ti. Tal qual estou sem esperar que possa a vida melhorar, em ti só quero confiar, ó Salvador, me achei a ti. Somente. A multiforma de alimentos na panela. Não vim aqui, não estejam interpretando que eu vou falar de alimentos aqui, né? As guloseimas, os alimentos, os ingredientes, para estar na panela, para a nossa alimentação. Alguém já pode estar aqui, né, nosso estômago, falando em comida, possamos já estar antevendo o que será mais tarde. Como eu estou falando, não vou falar de panela, não vou falar de alimento. Aliás, panela no passado, eu comprei um pouco para trás. Agora tem airfry, né? Airfry, muitos gostam. Tem em casa, agora tudo é na airfry. Viu, irmão? Tudo na airfry. Vamos lá. É cômodo, é sem a gordura, não aumenta colesterol, mas deixa isso para lá. Então, irmãos, a multiforma, o que nós podemos primeiro definir o tema? Eu gosto de trabalhar muito sempre de tema, de objetivo, de temática. A multiforma tem que ser uma coisa que é da forma, mas está acima da forma. É superior. Tem agora aí um canal da TV aberta, está colocando lá. Não vou fazer propaganda dele, não. Fala lá o canal, a emissora, e fala assim, multi. Tem um mercado aí também não vou falar qual é. Multi. Então, multi é superior àquilo que estava no nível, que estava para baixo, talvez, ou no regular, mas que ultrapassa aquilo ali. A nossa vida é assim. Nós precisamos ser multicrente, multicristão, multipastores, multidiáconos, multilíder, multiministra. Então, a multi está nesse sentido. Os alimentos, às vezes, se colocam alimentos e tem ali uma relação à feitura e não fica, às vezes, bom, né? Fica insosso, fica problema de passou do tempo de hábil para ter o alimento, para ter o que vamos nos deliciar. Então, amados, os alimentos é voltado para isso, na panela. Mas, como eu havia falado antes, não vou aqui falar, me deter em guloseimas, em arte, certamente, que se tem aí mais agora nos programas televisivos, com relação à questão do alimento, né? Ah, tem a mesa disso, tem a mesa daquilo. A mulher que manda? Nem tanto. Porém, contudo, todavia. Então, nós estamos comparando esse alimento que tem que estar em nós, numa panela, que é a palavra de Deus, somos nós mesmos que temos que ter esse conhecimento. Mas vamos voltar aqui ao texto que foi lido, lá de 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41. Posso ver essa história do profeta Eliseu, dentro desse capítulo 4, que ele fez lá também um milagre com
sunamita. Tem um filho, e ele foi lá como profeta, como representante de Deus, homem de Deus, fez com que aquele filho dela ressuscitasse. Depois nós vemos a mulher, a questão da mulher que colocar azeite, né, nas vasilhas. Houve ali um milagre também, mas depois os irmãos com calma, né, leem mais esse texto aí, porque texto, pré-texto, sem contexto, vira heresia. Vira heresia. Muitos aí advogam, defendem essa prática, algumas seitas, com relação a versículos isolados. Para aqui, abrir um parênteses, cuidado com os versículos isolados, pensando no contexto. Antigo Testamento, Novo Testamento, e no capítulo, assim por conseguinte. Amados, Eliseu, então, ele vai agora lá em Gigal, ele volta a Gigal. Gigal era mais ou menos uma das cidades próxima a Jericó. E ali se reunia muitos, inclusive uma escola de profetas, discípulos. E Eliseu, chegando lá, aquele grupo passava por uma grande fome, com uma grande perseguição, e precisava de alguém, e agora Deus envia Eliseu para estar junto daquele grupo que estava necessitando realmente de alimento. Não alimento venenoso, não alimento qualquer, mas estava precisando terminar com aquela fome. Imagina, irmãos, não sei se aqui, dizem, segundo as estatísticas científicas, que você pode ficar sem beber, talvez 24 horas, até mesmo 48 horas, sem beber. Mas se alimentar, requer, inclusive, até aqueles que têm a deficiência, a falácia da diabetes, eles têm que se alimentar de 3 em 3 horas, segundo a orientação médica. Quero também voltar aqui, o nosso culto ele é transmitido pela internet. Mas poucos dão lá o sinalzinho, o sininho, o like. Então você que está na internet, que essa mensagem desta manhã seja realmente uma mensagem que vai de encontro às suas necessidades espirituais, da fome que nós temos. Às vezes, passa por nós, indistintamente, situações em que nós temos fome. Fome, aqui, na interpretação da hermenêutica, quer dizer que nós estamos realmente pesarosos, estamos necessitados de uma fome, de uma comida, de um alimento espiritual. E muitos estão tendo fome aí fora. É pai contra filhos, filho contra pais. Se tiver noticiário, abre lá a televisão, liga lá no Zap, só misericórdia da violência da tamanho. Amados, então nós vemos que Eliseu chega lá e eles clamaram que estavam com fome. O que eles fizeram? Eles pediram lá, chamado um auxiliar naquela época, vá até lá no campo e pega umas parras, umas ervas, para fazer um caldo. Muitos aqui conhecem do caldo. Para fazer uma sopa. E aí, então, eles foram. E trouxeram aquela raba lá, algumas ervas, que até nós temos conhecimento, algumas ervas, elas têm benefícios, mas também têm malefícios. Por exemplo, a babosa, ela tem várias utilidades, mas são 120 tipos de babosa. Uns que usam para o cabelo, usam para problemas de câncer, de CA, usam para problemas da doença do homossexual, não entenderam qual é que eu falei. Então, temos que ver que eles haviam lá naquela situação. Então, colocaram na panela essas ervas. Só que tem que, ao chegar aquela fervura, estava no final, eles clamaram que havia morte na panela. Não vamos comer mais. A morte está aí. Chegou, nós vamos perecer. Nós vamos, depois ter notícia lá, um pastor Carlos César pregando lá na Ibabe, no dia 1º de fevereiro de 2026. Mas, o que ocorre? Eles clamaram que estavam com aquela dificuldade.
ficaram desesperados. Até chegar a nós, alguma coisa, não só de alimento, mas um medicamento, um pequeno acidente, nós ficamos desesperados. E não foi diferente daquele grupo lá de seminaristas, já que Eliseu, com Elias, ele estava ali formando os futuros profetas. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, tá? Não pode antever alguma coisa, não pode fazer alguma revelação, se não for na palavra. Hebreus, capítulo 1, versículo diz: havendo o Senhor falado de diversas maneiras no passado, fala nos últimos dias através de Cristo, através de Jesus Cristo. Mas voltando lá ao texto, eles chamaram então Eliseu. Eliseu vem pela sua própria vontade? Não, Deus que já enviou Eliseu ali. Eliseu, então, pede o quê? Ele pede a farinha. A farinha. Aliás, a farinha, que, claro, não sabe de utilidade de depois fazer os pães os pães que nós degustamos, que nós tomamos no nosso café, colocou a farinha lá. Mas o texto não fala se ele comprou, se ele gastou, faz-me rir, a moeda para trazer a farinha. E ele então fez o quê? Colocou lá a farinha na panela e não havia mais morte na panela. Amados, nessa interpretação bíblica, nós podemos ver que a relação dos alimentos é importante para todos nós, os alimentos, mas alimentos saudáveis. Eu gosto de contar muita ilustração. Teve um senhor andarilho, não sabe o que é andarilho, né? Andando pela rua, e chega uma determinada casa, residência, ele bate lá, ele está com fome. Ele bate lá, alguns atendem, outros não. E nessa situação, esse andarilho chegou numa casa, não sei se ele deve ter corrido lá, mais ou menos 10 ou 12 ou 11 casas, não importa aqui a licitação. Aquele andarilho bateu e uma senhora atender. Ele falou assim: senhora, a senhora tem pão duro aí? A senhora ficou assim, meio estranha, reagiu de uma forma assim, né? Muitos fazem, fecha os olhos, vira a cara. E aí então, aquela senhora falou assim: olha, eu não tenho pão duro não, tá? Como eu gosto de comprar o pão fresquinho na padaria, 6 horas da manhã, seja. Mas eu tenho uma panela com arroz. Mas esse arroz está queimado. O arroz está queimado. Eu esqueci, vou tirar a panela do fogo e fazer outra coisa, como muitos de nós fazemos, né? É normal. Acontece, né? Se errar, humano. A persistir no erro, desculpa, né? Às vezes dizem fora que é burrice, mas às vezes não é. A pessoa está tão preocupada naquela tarefa. Aí ela falou assim: olha, tem aí uma panela exatamente com arroz queimado. Ele falou assim: não, senhora, melhor do que o pão. Melhor do que o pão, pelo menos tem alguma coisa para saciar minha fome. Então vou buscar. Ela entregou lá a panela para ele: olha, pode até levar a panela, tá? Essa panela nem serve mais. Mas creio que para servir o senhor, ela vai atender o seu pedido, a sua fome, a sua necessidade, a sua carência, aquilo que está lhe incomodando, que está afetando até a sua própria saúde. Bom, moral da história. Nós, muitas vezes, fazemos o seguinte: vou jogar fora. Muitos pensam assim: não, vou jogar fora. Não serve para mim, não vou jogar para outro. Mas nós estamos em ledo engano. Porque muitas das vezes, aquilo que não serve para nós, vai ser para outro. E aquele senhor saiu contente, imagina como ele foi optando, como ele foi perambulando por lá fora, talvez tenha deixado de ser andarilho, de ser um pedinte, de ser um mendigo, e ele foi embora. Amados, nós precisamos ver
que, muitas das vezes, estamos em situações contraditórias que nos fazem a estarmos com um problema carnal, carnalidade. Quando eu falo de carnalidade, lembro até da festinha que já até começou, né? Festinha aí. Eu lembro de que no passado, muitos de nós aqui, acredito que passou por essa situação, chamada obras da carne. Obras da carne, carnalidade. Então, nós podemos ver que nessa panela, por favor, irmãos da mídia, coloque aí para ilustrar a panela. Eu coloquei dois tipos de panela. A panela preta e a panela verde. Hoje a gente vai sair daqui antes de 2 horas. A panela preta e a panela verde. Tá? Dá para colocar aí, querido? Felipe, tá bem aí? Se não tiver, eu estou aqui preparado. Muito bem. Vamos embora que o tempo hoje. Talvez não tenha conseguido. Vamos ter um pouco de paciência, tá? Já conhece o pastor Carlos, com ele que ele é. Tem aqui a multiforma dos alimentos na panela. Não dá para ir para a mídia, não dá para o data bênção, data show, sei lá, data não sei o quê. A multiforma dos alimentos na panela. Muito bem. Vocês não estão vendo ali, aqui já tem aqui. Vem então aqui a panela preta. Antes. Morte. Brincando, tá? Para distrair um pouco, para não ficar muito fechada. A panela preta. Depois nós vemos a panela verde, que eu havia falado antes. Panela verde. E o quê? Vida. Verde. Verde, vida. É que todo crente vai alcançar, está disfrutando, está consigo com essa mensagem da panela verde, que no passado não importa mais, esquece. Deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, depois eu vou fazer algumas perguntas. Ah, já colocou lá? Muito bem. Volta então um pouquinho atrás aí, que eu agora vou falar dessa panela preta. Essa panela preta, ela antes, morte. Eu fiz uma correlação lá em Gálatas capítulo 5, quando fala sobre as obras da carne. As obras da carne. Então, essas obras da carne, o que nós podemos ver? Que essas obras da carne, vou citar apenas algumas, por causa do nosso tempo, tá? Panela, morte. Panela, morte. A panela, morte, exatamente lá em Gálatas, capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5, versículo de... Aluneta. Ah, Senhor. Capítulo 5, versículo 19 em diante. Que as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. 21. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem essas tais coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Então, amados, nós podemos ver, e eu destaquei exatamente a questão dessa panela com relação a 3 partes. A inveja. Ah, irmão, como tem pessoas invejosas, né? E não é só na família, não, hein? Não é só na vizinhança, não, hein? Olha que baixinho. Não podemos ter isso. Voltar um velho homem, uma situação do passado, deixar incorporar em nós
é esse tipo de obras da carne, a inveja. A outra também que eu destaquei seria exatamente a inimizade. Quanto tem de inimizade, né? No trabalho, na vizinhança, na família. Já sabemos onde quero dizer o seu local, né? E aí a gente fica pensando, será que é salvo mesmo? É redimido pelo sangue de Jesus? Não estamos julgando, mas se interpreta dessa forma. Vamos então agora para a panela verde. Tá? A panela verde, nós vemos que ela só tem o quê? Pode colocar, irmão, o Felipe, panela verde, esquece morte atrás. Falando de vida, lembra dessa? Falando de vida, de morte. Só uma lembrança aqui para as antigas. O que ocorre? A panela verde, nós recebemos a salvação de Jesus Cristo. Recebemos o penhor. O sangue de Jesus realmente remidou, nos condicionou a termos uma nova vida cristã, uma vida de esperança. E isso aí só pode estar na panela verde, que é seguir o fruto do Espírito. O fruto, não são os frutos. O fruto do Espírito. Está lá exatamente no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É uma lista grande, né? Será que nós, pelo menos, temos uma dessas frutos do Espírito aí em nossas vidas? Ela pode termos. Porque nós estamos habilitados, comissionados pela salvação em Cristo Jesus, a termos esse fruto. Então, eu destaquei, nesse fruto do Espírito, primeiro, né, a questão da paz. As pessoas falam assim, a paz do Senhor, Shalom, a paz do Senhor, a paz do Senhor, mas ela é própria consigo mesmo. Não é uma coisa antagônica, não é uma coisa irregular. A paz. Eu também destaquei, nesse versículo 21, além da paz, a questão da benignidade e bondade é a mesma coisa. A bondade. Será que nós somos bondosos? Hoje na classe está estudando sobre amizade, faz o provérbio. Será que nós somos bondosos realmente? Nós somos bondosos só quando nos interessa. Quando nós temos algo para nos favorecer em troca. Isso é bondade? Sei que não é. Que a bondade, realmente nós aprendemos com Jesus. Quando foi crucificado na cruz do Calvário e realmente disse aos discípulos, olha, vou deixar com vocês o Espírito Santo. Vou deixar consigo o Espírito Santo. Tá? Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. É uma mensagem, é uma esperança de que cada um de nós, como cristãos, precisamos obter. E eu, por último, eu destaquei a fé. A fé, destaca lá, né, em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Mas a fé, a definição, é cada um de nós temos uma definição. Hebreu lá colocou a definição dele, o autor. Mas a fé, o que é para mim? Para o irmão, para a irmã? Para você que está na plataforma da internet. O que é fé? É exatamente aquilo sobrenatural, de que eu realmente posso conseguir aquilo, mas mediante, não pelos meus próprios esforços, mas mediante a vontade do Senhor. Isso é fé. Amados, nós estamos numa situação um pouco complicada, tá? Com relação à situação que nós estamos vivendo. A questão nossa, a questão de estarmos voltados para a nossa vida cristã. Concluindo, então, nossa mensagem, a primeira parte, essa multiforme, será que ela está como... Pode colocar agora
as questões, as perguntas. Antes, um pouquinho. Qual panela você deseja? É uma pergunta, né? Eu creio que nenhum aqui vai querer a panela preta. Arroz queimado, vida irregular, infidelidade, não só com Deus, mas como também com até os familiares, nossos amigos, patrão. Panela preta? Carlos César, esquece. Panela preta, qual você vai querer? Qual você anseia? É claro que vai ser a verde, né? Qual a panela que você deseja? E a pergunta a seguir, finalizando. Estais, pode ser individual, cada um de nós aqui nesta manhã. Está pronto para receber o alimento? Está pronto? Está pronto? O alimento é de uma foz, de um lugar em que pode-se confiar. O alimento que nós estamos recebendo, muitos falam aí, alguns pregadores passados falavam isso, eu ouvia, tá? Vou repetir o que eles falavam. Alguns lugares só tem palha. Mas palha para ser humano, para cristão, para crente, para cada um de nós? Palha não, palha é lá para o animal, para o boi. Para o animal que fica no pasto, que fica na estrebaria. Qual alimento que nós estamos recebendo? Você está conformado? Eu estou realmente achando que é o suficiente esse alimento que eu recebo, quer aqui do púlpito, quer na escola dominical, quer nos cultos de quarta-feira, quer nos cultos evangelísticos? Qual alimento nós estamos recebendo? É uma pergunta que eu transfiro para cada um de vocês, para nós nesta manhã. Está pronto para receber o alimento? Irmãos, sejamos então fiéis em tudo aquilo que nós um dia acenamos para o Senhor e falamos para Ele: olha, eu quero ser um crente não só de fachada, nominal. Eu quero ser um crente atuante. Um crente que as pessoas possam ver em mim uma diferença. Que eu possa testemunhar disso. Irmãos, eu queria aqui agora, nessa hora, abrir uma sessão. A exceção. Tá bom? Posso? O vice-moderador me autoriza? Vou fazer uma sessão aqui. Extraordinária. Não tem isso. Não me dá respaldo no estatuto. Quem é o vice-presidente? Aliás, eu sou um abençoado irmão no seu trabalho. É com relação aos nossos compromissos. E quando eu falo compromisso aqui, é a questão nossa de somos um crente integral. Não só domingueiro, não só quarta-feirense, mas também na nossa posição diante de Deus com relação às finanças. Se nós vamos querer ter um alimento da panela verde, saudável, precisamos ter. Se lembra lá de Eliseu? Ele foi até algum lugar, pediu lá o moço comprar a farinha. Naquela época não tinha moeda não, né? Aquela barganha, como até algum tempo atrás, no século XVII para cá, XVIII. Então, hoje em dia, nós temos que comprar o alimento, não temos? Comprar a farinha, o fermento, comprar o arroz, comprar os temperos, comprar o sal, comprar o açúcar. Bom, não escolhe mais não. Agora está avançado. Estou terminando essa primeira parte. Então, irmão, nossos compromissos no dia a dia, secular, são importantes. Agora eu transfiro aqui para o habitat igreja. Nós temos sido fiéis, leais ao Senhor como contribuintes. Nós temos projetos. Tem alguém que tem projeto aqui individual de ter um bom emprego no ano 2026, de ter um carro novo, de ter uma casa na fazenda, na praia, de fazer algumas cirurgias que às vezes tem que se gastar.
E nós, como igreja, como estamos? Não perdoem abrir esse parênteses aqui, eu sou de casa, né? Se não quiserem me pegar lá fora, podem me pegar. Mas não é que eu estou falando, Carlos César, mas é o que Deus está me mostrando para falar para os amados. Nós estamos notados nas igrejas, não só aqui não, tem modificado já a ordem de culto, está retirando a palavra, está retirando, só que agora a escola dominical, a hora de oração. E aí? Nós precisamos estarmos alertas contra os nossos compromissos. Leio em casa lá, Malaquias 3:10. Então, vamos cooperar, porque a igreja tem projetos aí, não tem? A igreja não vai ficar só estagnada, ela tem projetos patrimoniais, tem projetos de exatamente melhorar os ministérios. Isso precisa de Faz Mais Rico. Que Deus possa nos abençoar, possa completar aquilo, porventura, esse servo do Senhor não fez nesta manhã. Agora, quero convidar os diáconos de plantão para que se assentem perto da mesa e vamos entoar ainda os hinos 266, terceira e quarta estrofe. Apenas terceira e quarta estrofe. Ao qual estou e sem poder, as faltas podem preencher, e tudo quanto me é mistério, Salvador, me agir.